moleculares é um assunto que é estudado basicamente na primeira série do ensino médio, né? Nem todo mundo estudou esse assunto, porque ele é um assunto final lá da parte de ligações químicas, mas ele é muito abordado na parte de química orgânica, né? Então, quem estudou a química orgânica na universidade, ou então a química orgânica mais fundo, vai saber que essa parte de forças intermoleculares a gente vê ali na parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Então, selecionei aqui algumas imagens para a gente discutir, mas é basicamente o seguinte, é bem simples. As forças intermoleculares são forças que unem as moléculas. Então, são forças que atuam entre moléculas. Então você tem uma força de atração entre uma molécula e outra. E essa força, que também é uma força de coesão, uma força de atração, ela une molécula a fim de manter uma estrutura física do composto, ou seja, os estados físicos dos compostos, sejam orgânicos ou inorgânicos, eles existem por causa das forças de coesão em uma determinada condição. Então, nós temos uma substância que está no estado sólido, uma substância que está no estado líquido e uma substância que está no estado gasoso é reflexo nada mais nada menos do que suas forças de coesão, suas forças de atração, que são essas que unem as moléculas, tá? Então, as forças intermoleculares, elas são forças entre moléculas e elas têm algumas particularidades que devem ser notadas. Por exemplo, as forças intermoleculares mais comuns que são abordadas para essas estruturas e cai bastante nas questões de química do vestibular, da SpaceX, etc., Enem, são essas três aí, ó. Então a gente está falando de forças de Van der Waals, que são forças de interação, né? Então força que elas criam um dipolo. Então essa junção entre moléculas existe porque existe na verdade um dipolo, uma parte que é positiva, uma parte que é negativa. Então na química nós aprendemos que os opostos o quê? Se atraem. Então se os opostos se atraem, uma parte positiva deve atrair uma parte que é negativa. Então os dipolos são dipolo induzido, dipolo permanente e também as pontes de hidrogênio, que é um termo já meio antigo, né? Então, o termo que é utilizado é ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é a força termomolecular mais intensa, se tratando de moléculas, certo? Porque nós temos atrações também entre íons e aí nós temos interação íon-dipolo. Mas a particularidade da ligação de hidrogênio é que esse hidrogênio ele tem que estar ligado a um oxigênio, nitrogênio ou flúor. Então, basicamente é o FON, né? FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Como esses elementos são os mais eletronegativos da tabela periódica, lembra que a eletronegatividade a gente vê na tabela periódica assim, né? No período da esquerda para a direita e, no caso, na família, de baixo para cima. Então, o flúor é o mais eletronegativo. Então, a interação entre eles é muito intensa. Tão intensa que chega a ser mais da metade de uma ligação covalente. Então, apesar dela não ser uma ligação covalente, uma ligação propriamente dita, mas ela é bem forte, certo? Já o dipolo permanente são forças intermoleculares entre moléculas que vão juntar moléculas que são polares, né? Então essas moléculas, por serem polares, elas têm um polo que é negativo e um polo que é positivo. Esse polo é um reflexo exatamente da eletronegatividade dos elementos participantes da ligação. E a outra força intermolecular é a dipolo induzido. Então essa força intermolecular é uma força mais fraquinha. Elas vão ocorrer em moléculas que são apolares. Ou seja, se são apolares, elas não vão ter aquele polo específico, né? Então fica mais difícil ela ter aquela força de coesão, tendo em vista que a parte positiva, o polo positivo e o polo negativo, eles são muito tímidos e nem existem. Então você tem uma molécula que precisa criar um polo, e esse polo é tão rápido, tão fraco, que elas conseguem sim, é um dipolo induzido, mas essa junção é uma junção bem fraquinha, né? E essa força vai
interferir diretamente nas propriedades físicas dos compostos orgânicos, que são solubilidade e ponto de ebulição, ponto de fusão, né? Ponto de fusão de um composto. Então, se você imagina o seguinte, você tem duas substâncias, uma substância que tem na sua estrutura ligação de hidrogênio, que é uma força intermolecular bem mais forte. Vai ter um ponto de ebulição bem mais acentuado do que um composto, né, em comparações mais relativas. Então você tem um dipolo induzido com forças intermoleculares bem mais fracas, então o ponto de ebulição, o ponto de fusão também deve ser um pouco mais abaixo, tá? Se tiver alguma dúvida sobre isso aí, pode digitar ou perguntar ou colocar aqui na interrogação. Olha só, ficou meio escuro aqui, mas é o seguinte, ó. Existem outras forças intermoleculares também que são forças que envolvem íon, né? Então, se existe algum íon na estrutura, seja um cátion ou um ânion, então sim, há alguma molécula polar? Não. Então, nesse caso, você tem aqui a ligação iônica, né? Que é um brometo de potássio, KBr, um nitrato de amônio. Então, você tem, na verdade, uma ligação que é uma ligação iônica. Há alguma molécula polar? Sim. Então, significa que tem uma interação entre esses íons com alguma molécula aí que é uma molécula polar. Ó, veja só, os compostos iônicos, eles apresentam o cátion e o ânion, por isso são iônicos, né? Porque tem íons. E aí, por ter íons, eles têm uma certa afinidade com solventes que são polares, né? Então, solventes como a água, que é bastante polar, consegue atrair esses íons através de uma interação íon-dipolo. Então, uma força interacional entre o solvente e o soluto, tá? Numa determinada solução. Deixa eu ver aqui. Certo. Existe algum íon? Não. Se não existe íon, então a gente está falando de moléculas, né? Um composto molecular. Há alguma molécula polar? Não. Então, nesse caso, você tem apenas forças de dispersão, né? Porque você vai encontrar na literatura a nomenclatura força de dispersão de London, forças de Van der Waals ou de polo induzido, de polo induzido. É a mesma coisa. São forças intermoleculares mais fracas que ocorrem em moléculas apolares. E aí você tem moléculas diatômicas como Br2, I2, H2, que são moléculas que têm uma ligação covalente apolar, e aí o reflexo disso é um composto apolar, certo? Outra coisa importante também é que essas forças intermoleculares, elas estão presentes em hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, apesar da ligação carbono-hidrogênio ser uma ligação que tem uma diferença de eletronegatividade bem pouca, mas você tem aí como resultado desses átomos compostos hidrocarbônicos que têm caráter hidrofóbico ou lipofílico, ou seja, são compostos apolares. Então, as forças intermoleculares que atuam nesses compostos que são hidrocarbonetos são forças de dispersão de Lorentz ou forças de Van der Waals, nesse sentido, tá? Há alguma força, alguma molécula polar? Sim. Então, você tem aí átomos de hidrogênio estão ligados a nitrogênio e oxigênio? Não. Então, nesse caso aí, você tem força de polo, que é o exemplo do fluoreto de carbono, e dos ácidos, dos hidrácidos, HBr, HI, que mais? HCl, né? São compostos que têm ligações polares, são moléculas diatômicas, logicamente que o composto vai ser também polar, tá? E aí eles terão forças intermoleculares do tipo de polo, que são forças intermoleculares que atuam em moléculas polares, porém não tem aquele caso especial que é o nitrogênio, oxigênio e o flúor. Então, nesse caso especial, nós teremos a ligação de hidrogênio, né? O FON ligado ao hidrogênio. E aí você tem exemplos como o álcool, né? Com a presença da hidroxila, a amônia, o ácido fluorídrico, são exemplos clássicos do surgimento ou do aparecimento desse tipo de interação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Certo. Então tá aí, ó. Forças intermoleculares
representadas através das suas estruturas. Veja só, quando o composto ele tem uma força intermolecular do tipo de polo permanente, você tem o surgimento de interações entre moléculas que são polares. Então, é muito provável também que esses compostos eles sejam solúveis em compostos que são polares, tá? Justamente por apresentar essa densidade de carga diferenciada, uma carga negativa e uma carga positiva, e aí existir uma interação intermolecular entre elas, né? Então existe uma possibilidade de interação. Ligação de hidrogênio, no caso, aqui está representado nessa figura, moléculas de HF, como eles iriam se orientar numa certa, numa certa interação entre moléculas de HF. Então é aquele mesmo lance, tá? São moléculas que são polares, portanto o lado positivo com o lado negativo, e aí o lado negativo de uma molécula vai interagir com o lado positivo da outra molécula. Então viu o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, você terá forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, e você tem que ficar atento que as forças intermoleculares vão interferir no ponto de ebulição, que pode ser bem mais elevado para esses tipos de compostos, tá? Deixa eu ver aqui só para finalizar, aí eu vou ler aqui a pergunta do Lucas. Dipolo instantâneo, ou dipolo induzido, ou forças de London, que é um tipo de força de Van der Waals, tá? Então, nesse caso aqui, está representado pela molécula de hidrogênio. Então, ele induz, né, por uma polarizabilidade. O que seria polarizabilidade? É uma distorção da densidade de carga eletrônica que um composto tem. Então, se ele é uniforme, você não tem uma parte mais densa do que a outra, logo não tem uma parte mais positiva do que a outra. Nesse caso, você tem que induzir por uma polarizabilidade, que é uma deformação, o surgimento de uma polaridade nessa densidade de carga. Então, nesse caso, ela é bem mais fraca e vai ocorrer em moléculas apolares, tá? Então, só para finalizar aqui, a ligação de hidrogênio, ela é mais intensa do que o dipolo permanente, que é mais intenso do que o dipolo induzido, tá bom? Alguma dúvida? Digitem aí. Olha só, o Lucas falou assim, ó. Fala, professor, números quânticos caem muito na SpaceX? Meu professor de ensino médio disse que isso é matéria da faculdade. Olha só, números quânticos na universidade é bem mais complexo do que apenas decorá-los, né? Então, os números quânticos envolve o cálculo de mecânica quântica, uma coisa bem mais complexa, tá? A nível de ensino médio, nem todos os professores costumam abordar esse assunto, tá? Nas escolas, até porque não é tão cobrado no vestibular. Na SpaceX tem caído mais tímido, mas tem caído sim. Então é importante que você conheça os números quânticos, porque apesar de não cair muito, ele pode cair em uma questão interdisciplinar, ou seja, uma questão que envolve vários assuntos. Então é importante você saber, porque numa questão que envolve isótopos, isóbaros, isótonos, o cara pode te pedir lá os números quânticos, né? Mas a nível de ensino médio é bem tranquilo. É um assunto de ensino médio, é um assunto elementar, tá? E você tem que saber, tá bom? Número quântico principal, número quântico secundário, o número quântico spin e o número quântico orbital também, certo? Então ficar atento a esses detalhes aí. Número quântico principal, você tem os números quânticos relacionados com os níveis, né? O número quântico secundário, aí vai afunilando, né? Vai para dentro do átomo, tem uma visão número quântico principal, níveis de energia, aí vai número quântico secundário, então ele vai para o subnível de energia, se é o S, o P, D e o F, depois vai para o número quântico magnético, que vai dizer em que orbital vai estar aquele elétron, e aí ele vai para o número quântico spin, que vai dizer se o spin está para cima ou está para baixo. Resumindo, não é uma coisa tão complicada, né? Então é importante você ficar atento aí, que é uma informação a mais, pode diferenciar a tua aprovação aí, né? Então, para quem chegou agora, né, sejam bem-vindos aí. Eu estou fazendo só um teste mesmo, para saber como é que vai ficar a conexão aqui,
eu estou falando aqui rapidamente sobre forças intermoleculares, tá bom? Deixa eu colocar mais uma imagem aqui pra gente. Eu estava falando sobre a ligação de hidrogênio, que é o objetivo principal dessa aula. Já falei sobre as outras também. Então, nesse caso da ligação de hidrogênio, ela é um caso bem particular, né? Que o hidrogênio vai estar ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aí essa força intermolecular, ela só é possível porque justamente há uma polaridade muito forte entre um elemento que é bastante eletronegativo e o outro elemento que ele tem uma eletronegatividade menos acentuada. E se a gente analisar as forças intermoleculares, sempre vai ser assim, ó. O polo que é positivo vai estar atraindo o polo negativo. Aqui é exemplo de uma estruturação intermolecular entre as moléculas de H2O, tá bom? Deixa eu ver se eu seleciono aqui mais uma aqui para mostrar, né? Como é que seria essa interação, nada tão complexo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem interessante. Assim, ó, aqui nesse caso. O dipolo que é induzido, né? Então, como eu falei para vocês, a ligação ela é uma ligação apolar. Então, você não tem um polo que é mais eletronegativo, ou seja, uma densidade de carga mais negativa maior que a outra. Então, nesse caso, é importante que exista uma polarizabilidade, uma deformação da densidade de carga eletrônica, de elétrons, que tem nessa molécula. Então, nesse caso, é, por, por não ser natural, por isso que é chamado de induzido, é muito rápido, muito momentâneo, muito fraco também. Então, essa força intermolecular é mais tímida do que no caso de um dipolo-dipolo que é permanente, que é natural da estrutura, que é o que ocorre com HCl, né? Que tem um polo positivo, um polo que é negativo, e aí naturalmente você tem uma atração que é um dipolo permanente, tá? Um composto que é apolar, dipolo induzido, e um composto que é polar, num dipolo que é permanente. E a ligação de hidrogênio é aquele lance, né? Então, viu lá que tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao flúor, hidrogênio ligado ao nitrogênio. Por exemplo, o etanol e a sacarose. Então, são dois compostos que têm uma certa polaridade e são compostos que vão interagir também entre si por apresentar a mesma força intermolecular. Então, ficou claro aí para vocês? Ficou claro para vocês que essa relação entre o solvente e o soluto também é dependente do tipo de força intermolecular que atua nesses compostos. Então, se a sacarose é uma estrutura que tem, deixa eu ver aqui, sacarose, que é uma estrutura que tem várias hidroxilas, então é importante lembrar que ela faz interação do tipo ligação de hidrogênio. Agora, uma outra informação interessante também é que se um composto ele faz um tipo de interação intermolecular mais intenso, esse deve ser levado em consideração, mas não exclui outras possibilidades, né, para interações. Por exemplo, essa sacarose aí, ela faz tanto uma interação de ligação de hidrogênio também, quanto uma ligação de polo, e também pela presença do carbono e hidrogênio, também pode fazer uma interação de polo induzido, né? Mas, logicamente, o que é mais importante, o que é mais acentuado, aí vai ser a ligação de hidrogênio. Olha só, a relação do ponto de ebulição dessas forças intermoleculares. Aqui eu tenho compostos que têm basicamente átomos com massas próximas, né? Logicamente que o HCl tem uma massa um pouco maior em relação ao flúor, mas fica evidente também a relação da força intermolecular com o ponto de ebulição do composto. Veja só, o ácido fluorídrico ele faz ligação do tipo ligação de hidrogênio, né? Ou seja, força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. O ponto de ebulição dele, numa determinada condição constante, vai ser 20 graus Celsius. Já o HCl, mesmo tendo uma massa um pouco maior, o ponto de ebulição é muito abaixo, menos 85. E o flúor, F2, menos 188. Isso aí acontece
por causa da força intermolecular, né? Então a ligação de hidrogênio mais forte, o HCl dipolo intermediário e o dipolo induzido ali embaixo com flúor com um ponto de ebulição bem mais abaixo para esse composto. Deixa eu ver se eu tenho aqui outra figura interessante. Olha só. Nesse caso, hidretos, né? Você tem aqui compostos formados por átomos da mesma família, que são os calcogênios, né? Ou os 7 porquinhos, eu costumo falar. Agora tem o Livermore, então 7 porquinhos livres. Então nesse caso vai ser, ó, H2O, né? O H2S, o H2SE e o H2TE. Então você vê que são elementos da mesma família. E a massa vai crescer de cima para baixo, né? Porque a massa numa família vai crescer de cima para baixo. Então o H2TE tem uma massa maior. Mas apesar dele ter uma massa maior, olha só a relação aqui, ó. A água, ela tem um ponto de ebulição 100 graus Celsius. E o ácido sulfídrico, na verdade, menos 60 graus Celsius. Então essa diferença absurda dá-se pela diferença da força intermolecular. Então H2O tem uma força intermolecular bem mais intensa por ligação de hidrogênio, e o H2S, que é o ácido sulfídrico, que é um hidrácido, a força intermolecular vai ser do tipo dipolo permanente. E aí a gente observa que há o aumento do H2S, H2SE e o H2TE, desses hidrácidos, né? Dá um aumento do ponto de ebulição, porque as forças intermoleculares entre esses três compostos são os mesmos, mas aí entra o fator massa, né? Então o H2TE tem uma maior massa, logicamente tem um maior ponto de ebulição comparado com esses compostos, né? Então, ó, outro fator importante também para a força intermolecular, para o ponto de ebulição, vai ser a estrutura. Aqui nós temos isômeros desse hidrocarboneto, desse alcano, né? Com a fórmula molecular C5H12. Então tem o pentano, né, o pentano e o isopentano. Só que a gente observa que o pentano ele tem um ponto de ebulição maior. As forças intermoleculares são as mesmas, né? Então a força intermolecular aí nesse composto é do tipo dipolo induzido, tá? Dispersão de London. Só que neste caso o surgimento de ramificações atrapalha a superfície de contato. E lembra que o estado físico da matéria de um determinado composto, ele dá-se pelo grau de compactação, ou seja, coesão. Então, se o composto ele é bastante ramificado, quanto mais ramificações, mais difícil será essa interação entre eles, ou seja, mais difícil será eles interagirem, estarem juntos. Então, logicamente, por estrutura, né, nós temos aí o neopentano, que tem mais ramificações com ponto de ebulição menor do que o isopentano, que tem uma ramificação, que é menor do que o pentano, que nesse caso não tem ramificações. Deixa eu ver aqui uma coisa importante, é a solubilidade também. Olha só, aqui, nesse caso a gente tem água e tem éter. E após certo tempo, a água ela evapora, mas o éter evapora mais ainda. Ou seja, a relação das forças intermoleculares é a volatilidade, pressão máxima de vapor, né? Então, nesse caso, quanto mais intensa é a força intermolecular de um composto, menos volátil ele vai ser, menor vai ser a pressão de vapor que ele vai exercer no seu sistema. Então, nesse caso, o éter, por apresentar forças intermoleculares do tipo dipolo, ele vai ser mais volátil do que a água, né? Apresentando maior pressão máxima de vapor. A solubilidade também é observada. Olha só, isso aqui não dá para ver direito, mas aqui eu tenho 4 frascos de tubo de ensaio. No primeiro frasco, o benzeno e o iodo, eles se solubilizam, criando uma solução, no caso uma mistura homogênea, né? E isso é possível porque o benzeno ele é um hidrocarboneto, né? Então o hidrocarboneto
ele é um composto apolar, que tem na sua estrutura forças intermoleculares do tipo ligação do tipo de polo induzido. E o iodo também, mesma ideia, porque é um composto apolar. Então, semelhante dissolve, semelhante nesse sentido, porque as forças intermoleculares são iguais. Então, há interação, há misturas. Na segunda estrutura, nós temos o iodo sólido mais água. Então, já uma coloração bem diferente, mostrando que não houve uma boa solubilidade, tendo em vista que o iodo sólido ele é apolar e a água é polar. No terceiro caso, o benzeno e a água não se misturam porque o benzeno é totalmente apolar e a água totalmente polar, né? Então são relações que podemos observar para essas estruturas. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Olha só, ligação de hidrogênio também dentro de um composto pode interferir no ponto de ebulição destes. Neste primeiro caso, nós temos aqui o cresol, o ortocresol, né? Que é o metilhidroxibenzeno. No segundo caso, nós temos o catecol, que é o orto de hidroxibenzeno. No terceiro caso, nós temos o resorcinol, que é o meta, né? E a hidroquinona, que é o para, a estrutura para. Se a gente comparar o ponto de ebulição desses compostos, logicamente que o ortocresol vai ter um ponto de ebulição menor, né? Porque você tem uma ligação de hidrogênio a menos, se comparado com os outros. Então os outros têm duas ligações de hidrogênio e o ortocresol apenas uma. O restante é dipolo induzido. Já no catecol, no resorcinol e na hidroquinona, nós temos essas forças intermoleculares. Porém, a força intermolecular no catecol ocorre de uma forma intramolecular. Como assim? Essa estrutura do oxigênio da hidroxila, ele atrai a outra hidroxila da posição orto. Eles interagem. Então essa interação acaba impedindo uma interação, que uma nova interação ocorra entre outras moléculas de catecol, no sentido de a atração ser bem mais eficiente se comparado com o resorcinol e a hidroquinona. Nesse caso do resorcinol, ainda existe uma certa atração intramolecular, e na hidroquinona também nós temos uma certa interação, mas bem mais tímida, né? Então, essas nomenclaturas, como o Cris ali perguntou, são nomenclaturas usuais, né? Pela IUPAC, as nomenclaturas seriam metilhidroxibenzeno ou 1,2 de hidroxibenzeno, 1,3 de hidroxibenzeno e 1,4 de hidroxibenzeno. Então, essa presença da hidroxila mais próxima da outra faz com que elas interajam e o composto deixe de interagir com outros compostos igual a eles. E isso interfere diretamente, essa junção intramolecular interfere diretamente no ponto de ebulição do composto. Veja só, coloquei aqui alguns. Aqui ficou muito grande. Como no caso do cresol, o ponto de ebulição dele, deixa eu ver se aparece aqui, é 191 graus Celsius. Aí vamos comparar ele com o catecol, né, que é o segundo composto. Nós já temos um aumento bem considerado, 245 graus Celsius para o catecol pela presença de mais uma hidroxila, mais ligação de hidrogênio. Aí vamos comparar ele com o resorcinol, que é o composto na posição meta, né? Então, hidroxilas mais distantes, ponto de ebulição maior. Por quê? A interação de compostos de resorcinol entre si vai ser mais intensa. E para finalizar, a hidroquinona, com ponto de ebulição ali maior, né? Maior ainda, ou seja, 286. Porque essa estrutura ela é favorecida pela posição para das hidroxilas, certo? Então, quanto mais próximas essas hidroxilas, a ligação de hidrogênio vai interferir nesse ponto de ebulição, no sentido de que você
terá menos ligações disponíveis para fazer entre outros compostos, né? Ou seja, outras moléculas do mesmo composto. E no caso da hidroxiquinona, você tem hidroxilas mais disponíveis. Então, galera, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, certo? Espero que vocês tenham absorvido um pouco mais sobre forças intermoleculares, tá? Essa aula foi mais um teste mesmo. Queria saber como é que ela ficaria. Então eu vou finalizar por aqui. Um forte abraço a todos que participaram. E até a próxima. Quero fazer mais aulas aí para vocês. E aproveitar mais esse espaço para a gente discutir mais sobre química. Beleza? Um forte abraço. Até mais aí. Vou deixar disponível essa aula aqui no direct. No direct não, no IGTV. E aí quem tiver interesse pode compartilhar a aula.